Aleluia. Como é bom sentir a tua presença, Espírito Santo. Como é bom sentir a tua presença nesse lugar. Porque é como diz esse louvor, a ti a honra, a glória e a adoração. Porque tu és digno de tudo, Senhor, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Turamarassuri que ele varassergue, tu é digno de tudo. A honra e a glória é sua. Teramarassuri que ele varassergue, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para adorar o seu nome. Bendito, bendito, bendito seja o teu nome. Santo, 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 santo és tu, ó Deus. Uramarassuri que ele barassergue. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Só quem está feliz com Jesus, dá um glória aí para o Senhor. Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia? Os crentes pentecostais já chegaram aí? Eita, aleluia. 2 Reis, capítulo 19, e o verso de número 19. Glória a Deus. Grande és tu, ó Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Aleluia. 2 Reis, capítulo 19, verso de número 19. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Quem encontrou já pode dizer amém. Diz assim o Senhor: agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Aleluia. O verso de número 35 do capítulo 19 diz assim: naquela noite o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar hoje, usando esse texto, sobre o tema de como você vencer batalhas impossíveis. Pastora, existe batalhas impossíveis? Para Deus nada é impossível, já vou te responder assim. Mas para nós que somos limitados, nós somos carnes, nós somos falhos, tem fases da nossa vida, tem situações que nós passamos, tem provas que nós vivemos, que às vezes quando nós olhamos para aquele cenário, parece até ser impossível. E quem sabe você aqui nessa manhã, ou você que está me assistindo, ou você que me ouve pelo rádio, talvez você está nessa fase de estar vivendo uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, e para você não está encontrando uma saída. Talvez você não está conseguindo ouvir uma resposta de Deus. Quem sabe você está aqui nessa manhã, mas se sente oprimido, sobrecarregado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você crê nisso que eu vou dizer? A Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperarão. Eu quero profetizar na sua vida aqui nessa manhã. Você vai sair daqui renovado pelo Espírito de Deus, com a resposta que você veio buscar. E eu quero profetizar que ainda nessa semana, através dessa palavra que Deus vai trazer aqui, Deus dará sinais para a sua vida em nome de Jesus. Só quem crê levanta a mão e dá um glória.
Eu quero falar sobre um rei que fez história na sua época, que é Ezequias. Ezequias, ele herdou um reinado totalmente destruído. O seu pai deixou uma herança para ele devastadora. Um reinado não só destruído de forma política, de forma monetária, mas de forma espiritual também. Uma verdadeira destruição. Só que quando ele tinha 25 anos, que ele herda esse reinado, que seu pai ele morre, o coração de Ezequias era diferente do coração do seu pai. Isso aqui eu acho muito poderoso, porque as pessoas elas acham que os filhos sempre vão herdar a destruição, a referência dos pais, né? E nem sempre os filhos, né, vai herdar os comportamentos errados dos pais. Sempre vai ter aquele filho que vai olhar para o comportamento errado e vai fazer um caminho diferente. E Ezequias foi esse filho. Ele viu que tudo que o seu pai fez, as alianças que o seu pai quebrou com Deus, trouxe toda uma destruição. Então ele tem um propósito diferente no seu coração. Quando ele pega o reinado, uma das primeiras coisas que ele decide reformar no seu reinado é a aliança espiritual. A Bíblia vai dizer que ele vai lá nas portas do templo que estavam pregadas, as pessoas já não podiam mais adorar a Deus lá dentro. Ele vai lá e arranca aquilo que estava prendendo as portas. Ele chama os levitas e os sacerdotes em uma praça, e ele começa a dizer para aquelas pessoas o que ele iria fazer. Ele coloca novamente as pessoas a trabalhar todas as suas funções, os sacerdotes, os levitas. Ele começa a restaurar o propósito das ofertas, dos sacrifícios. Ele começa a trazer as pessoas para uma conscientização, e as próprias pessoas elas iam destruindo os altares de outros deuses naquela cidade. Com isso, com toda essa reforma espiritual, ele também começa uma reforma militar. Ele começa a proteger a Judá. Ele começa a restaurar os muros, porque os muros estavam todos destruídos, a cidade estava toda desprotegida. E naquela época eles construíam muralhas para proteger as cidades quando vinham os inimigos, para dificultar a entrada dos inimigos. Então ele começa essa reforma também militar. E isso começa a trazer uma segurança para o coração das pessoas. As pessoas elas voltam a adorar a Deus, e uma grande prosperidade começa a pairar dentro daquele reinado. Só que Ezequias também toma uma decisão. Naquela época existiam os assírios, que era como se fosse assim, um país grande para cuidar de um país pequeno. Esses países pequenos, um exemplo, tá? Eles tinham que pagar para esses países grandes para poder proteger os países pequenos. E Judá, Israel, Jerusalém eram esses países. E na época, o pai de Ezequias, ele fez essa aliança com os assírios, como uma aliança de proteção. Só que essa aliança trouxe toda essa destruição que eu disse aqui para vocês. E Ezequias, ele está tão encorajador, ele está tão ousado, tão cheio da presença de Deus, com tudo aquilo que ele estava fazendo, e ele estava vendo uma resposta de Deus, que ele traz as pessoas para uma conscientização e diz assim: nós não temos que ter medo dos assírios, porque com ele estão o braço de carne, e conosco está o Senhor dos exércitos. Debaixo dessa palavra ele diz assim: olha, a partir de hoje eu vou cortar essa aliança monetária que nós temos com eles. Em contrapartida vai ter retaliação contra nós, mas nós temos que nos manter firme no propósito de Deus. Eu quero dizer algo da parte de Deus para você nessa noite. Escute, nessa manhã, acostumado a pregar à noite. Nessa manhã, se eu falar à noite, vocês desconsideram. Eu quero dizer algo da parte de Deus para você nessa manhã. Nós somos como Ezequias. Fomos chamados para fazer a diferença no meio da nossa família. Mas assim como Ezequias, talvez você veio de uma construção familiar totalmente destruída.
Talvez você veio de uma construção familiar de briga, separação, prostituição, destruição total. Mas no meio dos seus, Deus chamou você para fazer um caminho diferente. No meio da sua família, Deus levantou você para ter um casamento diferente do que o dos seus pais, dos seus avós. No meio da sua família, Deus levantou você para não beber, para não fumar, para não prostituir, porque através da sua vida, Deus quer quebrar esse laço que foi armado na tua geração. Você consegue entender isso? Só que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós decidimos fazer o caminho inverso, como fez Ezequias, nós temos que ter maturidade espiritual suficiente para entender que nós estamos lidando com demônios que a geração oprime a nossa família. Então a luta não vai ser tão fácil assim. A luta vai ser peleja, irmão. Constantemente o diabo vai querer destruir o seu casamento, assim como destruiu o casamento dos seus pais, talvez, ou dos seus avós. Constantemente o diabo vai querer te levar ao passado. Sempre ele vai lutar para te levar nesse lugar de destruição. Mas eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida nessa manhã. Se quem sabe você está aqui e talvez você está vivendo essa guerra, pastor, eu sinto algo me puxando. Eu sinto que é como se o diabo quisesse me puxar para o passado, me levar à velha natureza. Mas Deus te trouxe aqui para me usar como profeta de Deus na tua vida, para dizer: não volte para o lugar de destruição, porque o lugar que Deus tem para colocar os seus pés é algo poderoso. É poderoso. E quanto mais o inimigo quiser te levar para trás, entenda uma coisa: é sinal que a tua bênção está chegando. Porque se ele está se ele está lutando tão forte assim, é porque tem algo aí. Na vida de Ezequias não foi diferente. Ele celebra as vitórias, ele celebra a prosperidade, e essas coisas correm longe. De repente, os assírios, os Senaqueribe, ele fica indignado com essa quebra dessa aliança por dinheiro. Ele fica muito indignado. E só Senaqueribe em pessoa, ele já colocava um terror nas pessoas, na população, porque ele era um cara muito entendedor de guerra. Ele era um grande soldado, só que ele tinha sangue nos olhos. Ele era aquele perfil de soldado que quando ele pegava um adversário, ele pegava aquela pessoa viva, Jefferson, ele arrancava a pele das pessoas vivas. Ele gostava de terror, ele gostava de colocar pressão psicológica nos seus adversários. Então ele, como pessoa, já trazia um terror muito grande. E quando ele vê essa postura de Ezequias, de não querer mais ter vínculo político, de não querer mais ter vínculo monetário, de não querer mais a proteção dos assírios, aí ele manda os seus mensageiros. Ele manda 3 mensageiros para falar com Ezequias. O interessante é que, olha como que o diabo, ele é terrível. Nós temos que entender que todas as vezes que o diabo ele for se levantar contra as nossas vidas, uma das primeiras coisas que ele vai atingir é a nossa mente, porque ele vai querer dominar isso aqui, ó, para colocar terror no nosso coração. Porque se ele consegue dominar a nossa mente, ele consegue colocar um sentimento chamado medo. Quando o medo chega no nosso coração, ele nos paralisa, ele não deixa a gente agir. Porque quando a pessoa tem um sentimento de medo, irmão, tudo para ela traz terror. Então ele leva 3 mensageiros, um comandante, um oficial e um porta-voz. E eu acho interessante que esse porta-voz, que é o Rabzaque, se eu não me engano o nome dele,
É um nome bem complicadinho, Rabzaque, se eu não me engano. Quando eles chegam, ele chega bem no induto de água que Ezequias havia construído, que ele havia tirado uma água de nascente para jogar para a sua cidade. E aquilo ali era algo muito importante, era um marco dentro do reinado de Ezequias. E aonde esses caras eles param para fazer a reunião com Ezequias? Justamente naquele induto, pastor Juarez. Sabe o que eles quiseram dizer para Ezequias? Nós sabemos da sua fragilidade. Quando eles marcam aquela reunião ali, eles estavam querendo fazer uma pressão psicológica na mente de Ezequias. Os mensageiros de Ezequias estavam ali conversando com aqueles homens, e aqueles homens totalmente sanguinários, assim como Ezequias, assim como Senaqueribe. Aqueles homens eles vieram numa arrogância, numa soberba tão grande em nome do Senaqueribe, que eles disseram assim para aqueles mensageiros: diga para Ezequias que ele está confiando em quem para bater de frente com o Senaqueribe. Em outras palavras, quem ele pensa que ele é para vir bater de frente com o Senaqueribe. Outra coisa, diga para ele que ele está pensando o quê? Que se ele fechando essa aliança conosco, ele vai fazer com o Egito. Olha só, os caras já sabiam de tudo. Eles vieram com os, como diz uma linguagem popular, com os dois pés no peito do pessoal de Ezequias. Aí ele disse outra coisa. Ele falou assim: diga para ele que ele está achando que o Deus dele vai livrar vocês. Olha as cidades que nós já conquistamos. Olha para o nosso reinado. Se o Deus deles, de vocês, tivesse que livrar vocês, teria livrado esse povo também. Ele começa a pressionar. E sabe o que é o interessante? No verso de número 26, a Bíblia vai dizer que os representantes de Ezequias, ele fala para aqueles homens assim: falem em aramaico na língua de vocês que eu entendo. Olha o que Rabzaque falou, o porta-voz de Ezequias. Ele falou assim: você acha que Senaqueribe mandou eu vir aqui para falar na nossa língua? Eu vou falar na língua de vocês. Eu vou falar em hebraico. Sabe por quê? Eu não quero só que vocês ouçam a nossa ameaça, eu quero que todos vocês. Então ele se direciona para as fortalezas da cidade, aonde as pessoas estavam ali todas olhando a cena. Ele olha para as fortalezas e diz assim: eu quero que vocês saibam que se vocês não convencer Ezequias de voltar a fazer a aliança com Senaqueribe, nós vamos destruir vocês e o Deus de vocês não vai livrar vocês. Eu quero dizer algo da parte de Deus para a igreja nessa manhã. E a Bíblia fala algo muito poderoso, irmãos, que nós precisamos entender. Que todas as vezes que o adversário da nossa alma se levanta contra a minha e contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu casamento e contra o seu ministério, não é com você, é com o Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Quem te chamou não foi o homem só confirmou o seu ministério na terra. Quem te chamou desde o ventre da sua mãe foi o Senhor dos Exércitos. O profeta Isaías vai dizer no capítulo 1, verso 5, que Deus disse: Jeremias, quando tu estavas no ventre da tua mãe, eu já te escolhi, eu já te separei para uma grande obra. Eu quero dizer para você, igreja, que quem te chamou foi o Senhor. Você não está aqui nessa manhã, você não está aqui na presença de Deus em vão. Foi Deus quem te chamou, e Ele é fiel e justo para vencer essa guerra por você.
Aqueles homens eram abusados. Trouxeram uma carta e disseram: entrega para Ezequias essa carta. A carta era uma carta de abuso de autoridade. A carta era uma carta de abuso contra Deus, menosprezando o Deus de Ezequias. Ezequias faz algo muito poderoso. Isso aqui fala da humildade de coração dele. Ele entende perfeitamente que aquilo era muito sério, muito delicado. A história vai dizer que ele tenta até contornar a situação, porque ele não queria que as pessoas fossem destruídas. Ele até manda alguns ouros, algumas coisas, para tentar aliviar um pouco a situação, porque ele viu o terror que estava no coração do povo. Mas agora Senaqueribe não queria mais dinheiro, ele não queria mais prata, ele queria sangue, ele queria morte, ele queria vingança. Isso aqui fala do adversário da nossa alma. A Bíblia diz que o adversário da nossa alma, ele veio para matar, roubar e destruir. É por isso que a decisão que nós tomamos de servir a Deus, irmãos, a gente não pode olhar para trás. Sopre o vento que soprar, que se levante o gigante que for, nós não podemos sair do propósito de Deus. Não podemos. Ezequias faz algo muito poderoso, e aqui já entra acerca do tema: como que nós vencemos as batalhas? Quando você olha para esse cenário todo de destruição, Ezequias, ele não sabia o que fazer. Então ele pega aquela carta de afronta, e o texto vai dizer que ele vai orar ao Senhor, apresentar a Deus aquilo que estava acontecendo. Uma outra coisa muito importante que ele faz, irmãos, é conversar com o profeta Isaías. Ele manda dizer ao profeta Isaías tudo o que estava acontecendo, e ele pede uma ajuda espiritual ao profeta Isaías. Isso aqui fala sobre a gente se aconselhar com pessoas maduras, pessoas espirituais. Isso aqui fala, sabe o quê? Que às vezes, quando nós estamos numa guerra muito grande, nós temos que tomar cuidado com quem nós abrimos a nossa boca, com quem nós abrimos o nosso coração, com quem nós falamos os nossos problemas. Porque se o outro lado não tiver maturidade espiritual, o que ele vai fazer? Ele vai te inflamar mais, é capaz de te empurrar para dentro de um buraco. Mas quando você conversa com alguém que é espiritual, ele sempre tem uma resposta que vem do alto para o seu coração. Você acredita nisso? De um lado está Ezequias orando, falando com o Senhor, dizendo: Senhor, o que é que eu vou fazer? De um lado está Ezequias falando aquilo que nós lemos aqui na abertura do culto. Ele profetiza, ele diz: Senhor, salva-nos dos assírios. Olha a oração dele: para que todas as nações saibam que só o Senhor é o nosso Deus. A oração de Ezequias não é essa: salva-nos para que as pessoas saibam que eu sou homem de Deus ou mulher de Deus. Não. A oração de Ezequias não é essa: salva-nos porque senão eu vou sendo envergonhado no meu reinado. Mas não, a oração dele diz: Senhor, salva-nos dos assírios, porque assim todas as nações saberá que tu és o nosso Deus. Posição de reconhecimento, de humildade. E do outro lado, profeta Isaías clamando também. Só que daí, isso aqui é muito poderoso, que no meio da guerra, se você não tiver uma vida de oração, você fica como um cego. Você não consegue enxergar o que Deus tem para a sua vida. Você precisa entender uma coisa: você não pode negar os seus valores. Ezequias não podia voltar atrás. Ele já tinha feito toda uma reforma no seu reinado.
Ele não poderia dizer assim por medo, simplesmente dizer assim: então tá, eu vou voltar, eu vou ser como meu pai era, e vai ser como era antes, e tá tudo bem. Não, ele manteve uma postura espiritual. Eu quero dizer para a igreja nessa manhã: não importa a luta que você estiver passando, você não pode negociar a sua chamada. Não pode. Não pode. Você não pode negociar a sua fé. Quando está tudo bem, você está sorrindo, você está cantando. Quando as coisas estão ruins, você está bebendo, você está se prostituindo, você está vendo pornografia, está falando mal da vida dos outros, está julgando de forma precoce a vida dos outros. Nós não podemos ter essa dupla personalidade espiritual. Nós temos que ter uma vida constante com o Senhor. Se é o caminho que nós escolhemos com o Senhor, é nesse caminho que nós vamos ficar. Se está tudo bem, eu estou na igreja. Se não está bem, eu estou no mundo. Se está tudo bem, eu estou na igreja. Se não está bem, eu já fico em casa. Não quero mais ir para a igreja. Falta de maturidade espiritual. Como que se constrói essas maturidades, pastora? Tem 3 caminhos: oração, vida de oração, leitura da palavra e experiências sobrenaturais. A pessoa que não tem experiência sobrenatural com Deus, irmão, qualquer ventinho derruba ela. Qualquer vento deixa ela na caverna. Qualquer vento faz ela desanimar. Mas eu te pergunto uma coisa: quem foi que te chamou? Quem? Foi o Senhor dos Exércitos? A quem nós temos que prestar conta? Eu falava essa semana sobre 2 livros que serão abertos. As pessoas só falam do livro da vida. E o livro das obras? A quem nós vamos prestar conta? É o pastor Jefferson, pastora Daniele, pastor fulano? Não, é ao Senhor. Nós vamos prestar conta a Deus. Então para quem que nós fazemos as coisas? Para os homens? Para Deus. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer para o Senhor. Porque a recompensa vem da onde? A recompensa vem da onde, igreja? Quando eu faço esperando o reconhecimento, o olhar de alguém, o que é que acontece? Frustração. Porque eu não tenho nada para te oferecer. Os homens não têm nada para te oferecer. Nada. Mas o Senhor tem. Ei, eu vou falar de novo. O Senhor tem. Ei, e sabe aonde que Ele vai entregar para você? Não é só lá na eternidade, aqui também. Sabe por quê? A Bíblia diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E a colheita não é só lá na eternidade, a colheita é aqui também. Deus tem colheita para a tua vida. Deus tem colheita para a tua vida. Pastor, eu tô plantando, mas parece que eu não estou vendo a colheita. Mas a hora que chegar, te prepara, viu? Te prepara, Marassuri, que ele Marassergue. Eita, eu falei de colheita aqui. Eita, mistério de Deus. É forte, Jesus. Quando eu falei de colheita, desceu um cesto de vime aqui, muito grande aqui no meio da igreja. Turamarassuri que ele Marassergue. Teramarassuri que ele Marassergue. Sabe por quê? Eu tenho certeza, porque tem alguém aqui que está orando para Deus e está falando: Senhor, cadê minha colheita? E Deus manda te dizer: está muito próximo, está chegando. Então não desista, não baixa a tua cabeça, não olhe para trás, prossiga. Deus te chamou para você marchar nessa terra, então continua. Ei, eu sinto a presença de Deus aqui. Turamarassuri que ele Marassergue. Era Marassuri. Tem colheita de Deus para a tua vida. Eita! Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus? Olha a colheita de Ezequias.
Ele clamando com as cartas de afronta, coração quebrantado. Do outro lado o profeta orando. Deus visita o profeta. Irmão, é tão gostoso quando Deus usa alguém para falar com você, né? É ou não é? Eu estava ali antes de subir do altar, o diácono chegou: pastora, Deus manda eu te dizer assim, assim. Eu falei: Jesus, que delícia ouvir a tua voz. Sabe por quê? Tem coisas que você não fala nem para o teu marido, nem para a tua esposa, mas o Senhor está ouvindo, e Ele confia os seus profetas. E quando você menos espera, os profetas vêm e profetizam. Isaías manda uma mensagem para Ezequias, e essa mensagem vai para você também nessa manhã. Deus usa o profeta Isaías e diz: diga para Ezequias que eu farei um anzol descer no nariz de Senaqueribe e um freio na sua boca. Sabe por que, Ezequias? A luta que ele tem contra vocês não é contra vocês, é contra mim. O Senhor usa o profeta Isaías e diz: eu vou fazer ele voltar para o caminho da onde ele veio, e ele voltará desonrado, diz o Senhor. E mais, vou enviar um anjo lá no território deles. Vou promover um barulho. Olha como que Deus é tremendo. Vou promover um barulho, e o meu anjo ceifará a vida dos seus soldados. Ezequias, fique em paz, porque Senaqueribe voltará desonrado, e a sua vida será ceifada. Deixa eu dizer algo de Deus para você. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Não é no seu tempo, mas no tempo de Deus. E no tempo de Deus, Deus manda dizer para a igreja nessa manhã: Ele vai cumprir promessas antigas. Mas eu entendo também que quando o Senhor Ele dá uma palavra, essa palavra também é profética. E eu quero entender nessa manhã que essa palavra é para mim e para você nessa manhã. Deus está dizendo para nós aqui nessa manhã que hoje é a noite do anjo do Senhor visitar o arraial dos assírios que tem se levantado contra a tua casa, contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério. E Deus manda eu te dizer: o silêncio é a resposta. Porque quando eles foram afrontados, Deus dá um direcionamento para Ezequias e disse: silêncio. Porque nós temos que entender como igreja que não é a força do nosso braço, também não é o som da nossa boca que vai fazer alguma coisa. Nós temos que entender como igreja que quando a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, é contra principados e potestade, é essa guerra que nós estamos enfrentando. O Senhor manda eu dizer nessa manhã, através dessa palavra aqui: hoje, diz o Senhor, hoje não é amanhã, hoje Ele visita a tua vida. Você crê em palavra profética? A maior profecia está aqui. Deus manda eu dizer para você que os seus inimigos que estavam debochando da tua cara, que os seus inimigos que estavam se levantando contra a sua vida, contra o seu ministério, eu falo de ordem espiritual, o Senhor diz que hoje Ele manda um anjo lá no arraial dos assírios. Ele coloca, estou toda arrepiada aqui. Ele coloca hoje um anzol no nariz deles, um freio na boca deles, e vai levar eles para o lugar que eles merecem.
mas nunca mais eles afrontarão a sua vida, a sua casa, a sua família, porque hoje Deus está te dando livramento. Era Massuri que ele para sempre. Você acha o quê? Que é só se levantar? Que é só te afrontar? Não, tem colheita. Sabe qual que foi o fim de Senaqueribe? Os seus próprios filhos ceifaram a sua vida. Sabe qual que foi o fim desse homem topetudo? Arrogante. Sabe qual que foi o fim? A Bíblia vai dizer que ele foi desonrado, que o anjo do Senhor desceu lá no arraial dele, matou 185 mil soldados. Ele ficou envergonhado e teve que retroceder. Por que Deus falou do anzol no nariz? Por que Deus falou do freio na boca? Porque isso aqui era uma linguagem que Senaqueribe sabia muito bem, porque era justamente isso que ele fazia com as pessoas que ele capturava. Para humilhar, ele colocava o anzol no nariz. Para humilhar, ele colocava o freio na boca, simbolismo de domínio. E Deus usa as palavras dele para te dizer assim: não foi assim que você tem feito com os meus? Assim eu farei com você. Sabe o que Deus está dizendo de novo? Ei, quem planta, colhe. Descansa o seu coração, porque nessa manhã Deus está dizendo: essa peleja que você está enfrentando tem vitória para a sua vida nessa manhã, se você entender. O Senhor está dizendo: quer vencer batalhas que parecem ser impossíveis? Entenda os caminhos. Não é falando. Entenda os caminhos, não é discutindo ou seja qual for. Você está vendo uma guerra lá no teu casamento, na tua casa. Você percebe que falar não adianta? Então vá para o joelho. Entenda que isso é espiritual. Entenda que isso é uma guerra espiritual. Olha os caminhos. Se for abrir o coração para alguém, se for pedir ajuda para alguém, peça para alguém que seja de Deus, alguém que tenha frutos, alguém que quando você abrir o teu coração, ele vai dizer para você: meu irmão, vamos orar junto, vamos orar e Deus vai dar resposta. Quando você tem esses princípios, meu irmão, quando você menos espera, Deus usa os seus profetas. Às vezes essa pessoa mesmo que você pediu oração, que você pediu ajuda, Deus vai visitar lá na madrugada, vai dar um sonho profético, vai ligar para você e dizer: eu tive um sonho, Deus me deu uma palavra, Deus manda dizer isso. São caminhos como esse que nos levam à vitória. Só que o inimigo, ele tem encontrado as brechas na igreja, na terra. Que é o que, pastora? Batalha na mente. Batalhas na mente. Isso aqui é terrível. Principalmente se eu carrego uma insegurança no meu coração. Quando você olha, quando você lê toda a história de Ezequias, você vai ver que Ezequias, ele tinha uma confiança tão grande em Deus, que isso que foi a base da sua conquista. E o que é que nós vemos hoje nesse século? Uma insegurança tão grande das pessoas. Insegurança, medo. E esses são os sentimentos que te aprisionam, o que te adoece. E tudo que o diabo quer é justamente isso, é adoecer você, colocar insegurança no seu coração. Mas hoje Deus está dizendo: se você crer, Deus está visitando a sua vida nesse lugar. E eu quero orar por você. Vamos se colocar em pé, que tem a Santa Ceia. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Qual é a guerra que você está passando? Qual é?
Qual é? Enquanto eu lia esse texto ontem à tarde, eu já era ministrada por Deus. Eu já estava sendo ministrada por Deus, já estava sentindo a presença de Deus, falando em mistério com Deus. Eu falei: Deus, como Tu és lindo, Tu és maravilhoso. E o Senhor dizia: você vai profetizar isso sobre a igreja. Ela é marassúria. E aqueles que acreditaram, assim como eu visitei o rei Senaqueribe, eu visitarei a igreja nessa manhã para destruir toda força contrária contra a sua vida. Você crê nisso? Deus vai destruir toda palavra de retaliação, toda seta enviada contra a tua vida no mundo espiritual. Deus vai destruir nessa manhã. E não é só para você que está aqui, você que está me assistindo. Deus vai destruir toda a opressão sobre a tua vida nessa manhã. O medo, a culpa, o terror que está no teu coração, o medo de não conseguir vencer, o medo de não conseguir construir, o medo de não conseguir avançar, o medo de não conseguir dar o primeiro passo. Deus está dizendo para você que nessa manhã, Deus ele vai colocar por terra, por terra, por terra, por terra, porque tem vitória de Deus sobre a tua vida. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Assim diz o Senhor para a igreja nessa manhã. Ele está colocando um anzol no nariz desses demônios que têm se levantado contra a tua vida, demônios que têm lutado para tirar você da presença de Deus, demônios que têm lutado para tirar você do propósito de Deus, para entristecer o teu coração. Assim diz o Senhor hoje. Ele coloca um anzol no nariz desses demônios, um freio na boca desses demônios, e está tirando hoje eles do seu caminho, 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 caminho. E diz mais o Senhor: Deus está enviando um anjo para visitar o arraial dos principados, das potestades que tem se levantado contra a tua vida. E nessa manhã Deus está